Mateus capítulo de número 26, versículos 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e anciões do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: olha o que Judas disse: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então disse Jesus: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem a mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu que eu não podia rogar ao meu Pai, e ele me mandaria de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse-lhe Jesus à multidão: saíste como para um salteador, um ladrão, vieste com espadas, com porretes para me prender? Todos os dias eu me assentei junto de vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras ditas pelo profeta. Então todos os discípulos, deixando, fugiram. Repita comigo: então todos os discípulos deixaram e fugiram. Agora, leia comigo o versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Talvez na sua tradução diz assim: você aqui, amigo. Numa NVI não ecoa como uma pergunta, mas ecoa como um clamor desesperado de alguém que não gostaria que ele estivesse ali. Então vou repetir novamente, você entender essa chave aí. Numa linguística mais atualizada, ecoa não uma pergunta, ecoa uma exclamação de alguém que gostaria que o traidor não estivesse ali, ou que Judas não fosse o traidor e que ele estivesse ali. Amém. Diga glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta, olhe bem para mim, por favor. Nós falamos 3 noites sobre a conferência Amigo, o inestimável valor de uma amizade. E nós falamos no primeiro domingo sobre amizade com Deus. E nós prefiguramos Abraão, amigo de Deus. Josafá nas guerras fez menção a Deus, ou fez menção a Deus de Abraão, dizendo: eu não sou filho de Abraão, o meu povo não é o filho de Abraão, não tem uma promessa, Abraão não é teu amigo. A amizade de Abraão com Deus era tão grande, mas tão formidável, que ela rompeu até o tempo. Ele era conhecido amigo de Deus. No segundo domingo nós falamos sobre as questões da amizade ao próximo. E nós
trouxemos uma mensagem diferente da primeira mensagem, pois a primeira mensagem, no primeiro domingo, nós expomos a personalidade fleumática de Abraão, aquele camarada calmo, aquele camarada que para muitos ocidentais, especialmente brasileiros, era um demente. Porque como é que ele tem direito de escolher o lado que ele queria? Mas ele deu esse direito a Ló. Ló ridiculamente escolheu o melhor lado. Ló é ganancioso, vai embora, escolhe o melhor lado. Ainda tem mais. Quando Ló está em perigo, Abraão ainda acha de resgatar Ló. Paz, nenhum colérico fazia isso, nenhum sanguíneo fazia isso. Mas Abraão era aquele camarada que ele dava qualquer boiada para não entrar numa briga. Às vezes alguns pastores, eu já vi isso prefigurar em mesa assim, de café da manhã em padaria. Eu deixei muito de frequentar isso aí, porque eu escutei muita coisa. Eu disse, eu acho que não é, esse aqui não é meu ambiente não. Aquele negócio de, quando não dá para andar junto mas lembre-se, não foi Abraão e Ló que brigou. Abraão disse, não é bom que os meus pastores não briguem com os teus pastores. Abraão não gostava de briga. Abraão deu a opção. Então a briga para Abraão não importava que ele vivia, importava que o próximo vivia. Ou você acha que ele tem um título de pai da fé, por quê? Porque Deus achou graça deles, tu vai ser o pai da fé? Porque Deus viu a importância que ele era, como essa representatividade de fé. Segundo domingo, nós falamos sobre o vínculo de Jonatas e Davi. E eu frisei muito que Davi amou Jonatas com sua própria. Olha, e os irmãos que vieram, tá ligado aí. E amar como a própria alma é algo enigmático. Para entender, irmão, tem que decifrar os enigmas. A amizade de Davi era tão grande que quando Jonatas viu Davi, quando veio com a cabeça do gigante, Jonatas amou. Um escritor inglês escreveu um livro sobre Jonatas, e ele disse que 70% da alegria que Jonatas tinha em ter Davi como amigo é porque Jonatas, ele levantava a bandeira de defender o reinado de Israel. Ele amava o seu povo. Um líder pode ser que não seja o maior líder do seu povo, ele pode ser um dos líderes do seu povo, mas quando ele ama o seu povo, ele não fala do seu povo, ele não vende o seu povo. Porque todas as vezes que se fala do seu próprio povo, está falando de você mesmo. Jonatas amou tanto, e o amor de Jonatas, que falamos no segundo domingo, foi tão forte, que Jonatas era o único príncipe que o amor convenceu ele não sentar no trono. Rapaz, você está pensando, né? Ele era o príncipe, ele era a bola da vez, porque o pai dele era rei, mas ele reconheceu. E a verdadeira amizade, apesar dos seus arranhões, porque somos humanos, ela faz com que você respeite a autoridade que está na vida do seu amigo. Mas é uma realidade. Amor era um laço, pastor Reginaldo, muito grande. Sabe, não dava para negociar a inveja. A inveja não chegava a esse âmbito. E o que é bonito é a reciprocidade, né? Sabe o que é bonito? Porque a recíproca era verdadeira. Sabe como é que Jonatas morre? Ele morre em guerra, do lado do seu pai.
Seu pai não tinha mais a unção de rei, a unção estava na vida de Davi, mas ele não deixou de lutar pelo seu povo ao lado do seu pai. Existem muitas pessoas que perdem o foco por causa de outras pessoas. Você não está inserido em pessoas, você está inserido em propósitos. Eu vou ser mais direto. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quem pode aplaudir a Jesus? Deixa eu ver se você está ligado aí. Jonatas morreu, mas a consideração não morre. Porque a consideração só tem valor não é na presença, é na ausência. É na ausência que você descobre o verdadeiro amigo. E Davi pergunta: existe alguém que eu possa ainda abençoar da casa de Jonatas? Ah, tem um menino que na hora da guerra a ama caiu com ele e ele quebrou as pernas. O nome dele é Mefibosete, ele tem Lodebar. Davi não procurou saber se ele era simpático, empático. Davi não mandou perguntar, mandou saber se ele era bonito, se ele era feio, se ele falava bem, se ele falava mal, se ele era empregado, se ele era empresário. Davi simplesmente disse: traga ele aqui, porque ele vai sentar à mesa. E aí a amizade é prova que ela vence a inexistência do amigo. Por isso que amigo é para toda a vida. E hoje nós vamos falar de um amigo, mas não é um amigo fleumático, não é um amigo Deus, é também um amigo próximo, mas é um amigo que nos trai, que nós também temos que aprender a amar aqueles que parecem ser amigos e que por muito tempo você fez prova de amizade. Eu falei no domingo passado que nós estamos cercados de 3 tipos de pessoas: os amigos, os falsos amigos e os inimigos. Acredite, quem mais é ameaça para nós não são os inimigos, são os falsos amigos. Os falsos amigos nos decepcionam e dói, porque só nos traz amigos, ou aquele que pensamos que é amigo. Esse texto que eu li hoje, ele retrata sobre a vida de um amigo, porque amigo é o que come com ele, amigo é o que anda com ele. Jesus é incrível, gente. Essa é a minha forma de falar, você vai entender rápido. Jesus é tão diferenciado que Jesus conhecia os seus 12 discípulos. Jesus o convocou 12 discípulos e no pacote veio um traidor. E Jesus, antes de escolher Diaconisa Nirluce, ele orou a noite toda. A gente nem ora a noite toda. Se empolga com sorriso, com roupa, com jeito, como prega, como canta, como ora. Às vezes a gente é questionado. Jesus, que é Jesus, escolheu 12, um negou e um traiu, quanto mais a gente. Se você não quiser correr o risco, você não consegue seguir o propósito. Diga ao seu irmão, por favor, pega na mão dele e diga: o propósito é cheio de riscos. Oh, glória! Você sabe quais são as pessoas que não conseguem chegar em lugar nenhum na vida? Os que têm medo, os que se travam, os que fazem questão de não serem traídos,
Mas eu quero te dizer, isso faz parte da tua vida. Quando você segue o propósito. E isso está em todos os lugares. Jesus tinha 12 discípulos. E no meio tinha um traidor. Jesus sabia que Judas era traidor, sim ou não? E por que Jesus deu um cargo a ele? E era logo tesoureiro, viu, Nilo? Judas era tesoureiro, veja. Mas tanto cargo para Jesus dar Judas, deu logo o cargo a Judas que você tem, tesoureiro. Vê que negócio. Sabia que ele traía, que ele iria trair, mas Jesus deu um cargo a ele. Jesus sabia que ele ia trair, mas Jesus comia com ele. Jesus sabia que ele trairia, mas Jesus deu confiança a ele. Tomava a conta do dinheiro. Tem gente que prega um Jesus pobrezinho, mendigo que pede mola. Não, Jesus tinha finanças, não que ele era rico, mas Jesus tinha a arrecadação. Ninguém vai colocar um cargo de ninguém para tesoureiro se não tiver o que arrecadar, irmão. Jesus recebia doações. Jesus administrava aquilo com Judas. E agora algo que deixa ainda mais. Jesus sabia que ele roubava. E sabe o que é que Jesus me ensina? Jesus me ensina que não é preciso empurrar alguém na ladeira quando você sabe que ele ou ela vai cair sozinho. Você não tem que mentir para mim. Você não precisa mentir para mim. Você não precisa mentir para o teu líder. Você não precisa mentir para a tua esposa. Uma hora vai ser revelado de fato quem você planeja ser. Seja algo muito bom que você planeja, ou seja algo infelizmente muito ruim que você planeja. Judas continuou com a confiança. Sabe o que é que Jesus me ensina em segundo lugar aqui? Que cada um dará conta de si a Deus. Rapaz, Deus não me chamou para consertar ninguém. Eu estou todo dia tentando me consertar. E o grande erro de líderes por aí é porque ele quer consertar, ele quer fazer você ao seu modo, e não funciona. É tremendo isso. O texto nos mostra 4 variantes aqui. Eu vou falar sobre as 4 para a gente encerrar. No capítulo 26, versículo número 47. Diz que estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. Um dos 12. E com ele uma grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes e sacerdotes. E o traidor tinha dado-lhe um sinal. Diga-se comigo: primeiro planejou. O que eu quero me ater hoje é a atitude de Judas à amizade de Jesus. A atitude de Judas versus a amizade que Jesus tinha com ele. Porque ele primeiro planejou. E esse plano dele estava bem certo. Mas tão certo que no capítulo número 26 e versículo 14, o texto diz que Judas Iscariotes procurou. Ele não planejou como se um pensamento pousasse na cabeça dele. Ele procurou isso. E acredite, eu fiquei com tanta dó de Judas um dia, que eu tentei examinar a Bíblia para ver se eu conseguia achar um lugarzinho para ele no céu. E eu comecei a romantizar. Aí eu comecei a dizer assim: eita, Judas
Ele foi se enforcar, mas não se enforcou. A Bíblia diz que ele se precipitou. E ele se precipitou e caiu. Então ele não se matou. Ele acidentou-se. E eu estava arrumando um jeito. Aí eu fui para o que Jesus falou de Judas. Jesus disse assim: era bom que ele não tivesse nascido. Aí eu já comecei a desmanchar o meu sermão. Eu estava com um amigo uma vez. Ele falou assim: olha, tu estás prestes a levantar uma grande heresia para o Brasil conhecer tudo de uma vez. E eu ainda tentei, e eu ainda fui lá. Aí eu fui falar sobre o plano, sobre a predestinação. Alguém tinha que trair, Deus escolheu Judas. Aí eu comecei a procurar, aí eu vejo que o planejamento dele não está no versículo 27. Ele planejou antes. Aí eu tentei criar que Judas foi enganado, e que Judas, ele subitamente estava tentando colocar Jesus no meio do fogo, porque ele sabia que Jesus não ia se deixar morrer. E eu apostei nisso, baseado na ideia da entrega, Adriano, das moedas que ele tinha pego. E ele foi entregar de volta as moedas. Então ele disse assim: o remorso, o arrependimento, ou coisa parecida. E quando eu tentei fazer essa ideia, eu descobri que no versículo de número 29, ou melhor, 49, ele, além de planejar, ele beija Jesus, e ele começa a ser o mais inescrupuloso dos homens, porque ele usa de uma consciência tão cauterizada a um amigo, beijando ele, que o beijo é um sinal de intimidade. Judas não traiu só Jesus, traiu a intimidade de Jesus. Gente me ouvindo aí? Pega isso aí. Eu ainda tentei, então, tudo bem, alguém ensinou ele isso, ele disse: eu vou beijar, mas o texto diz que assim que Judas beija ele, em sequência, depois do plano, acontece uma segunda coisa: Jesus é preso. E quando Jesus é preso, o texto de Marcos diz que Jesus é arrastado e Judas vê. Jesus é amarrado e Judas vê. Judas estava certo do que estava fazendo, na posição mais errada que o mundo ainda podia lhe oferecer. E o pior de tudo isso, ele não traía um desconhecido, um colega de trabalho, ele traía um amigo. Quando a gente vai para o grego, o termo amigo, atatiepe, que quer dizer companheiro. Judas traiu aquele que o acompanhava. As referências de Mateus e as referências mostram que Judas andava com Jesus, e Judas tinha a expressão de afeto com Jesus. Mas Cristo em momento nenhum reprovou Judas. Sabe, queridos, na nossa sociedade, que é considerada uma sociedade hoje líquida, uma sociedade onde os relacionamentos estão ficando cada vez mais ralos, a tecnologia e as redes sociais tirou até a oportunidade de você ter aquelas amizades que você tinha antes. Você lembra? E você acredita que você tem alguns amigos pela rede social, e você se satisfaz com aquilo, e isso é a fuga da solidão. Maridos estão deixando esposas pelas redes sociais. Esses dias eu atendi um rapaz que ele tinha 23 relacionamentos. 20 era virtual. Rapaz,
Quando a gente lê o texto que eu li hoje aqui, a gente entende que essa atitude que Judas teve, ela corrompe as leis naturais da vida. Porque a naturalidade da vida diz que eu vou ser companheiro de quem me acompanha, sim ou não? Eu vou ser amigo de quem quer amizade comigo, sim ou não? Mas Judas conseguiu fazer o oposto da traição. E o que eu não consigo enxergar com meus olhares humanos a Jesus, é porque Jesus é o principal afetado do contexto da amizade que tinha com Judas, mas é o único traído que se preocupa com o traidor. Paz, isso é fora da casinha. Missionária Jane, o cara foi te trair e Jesus está preocupado com ele. Olhe para o seu irmão e diga: isso é evangelho. Hoje o cara quer trair a gente já está com 4 pés esperando ele chegar. Deixa ele chegar. Diga isso por mim, rapaz. Não diga isso por você, não diga por mim mesmo. Pela minha forma temperamental de ser. Você pensa que aqui mora um santo? Coloca isso na sua cabeça. Jesus não se defende. É foda. A psicologia diz que ele abriria várias janelas de defesa para ele ali. Opa, o que é que você quer? Não. Um irmão esse dia estava me ajudando aqui na obra. Ele disse que na frente da casa dele teve um assassinato e ele escutou quando o rapaz disse: não, por favor, não. Pediu, pá, e mataram ele. E a pergunta é: Jesus não se defende, Jesus não tenta escapar. Rapaz, era óbvio, o medo poderia fazer ele correr. Podia dizer a ele: deixa eu fazer um outro pedido, deixa eu comer uma última comida. Mas Jesus não pensa nele. Ele na hora, ele não se defende, não tenta escapar, e também não permite que os seus outros amigos o defendam. Todo dia eu olho e digo: eu preciso melhorar, eu preciso ser mais crente, preciso deixar de agir com a minha inteligência, tem que agir pela palavra, pela Bíblia, pelo amor. É a realidade isso. Jesus olha, Pedro puxa a espada, Jesus coloca a espada no lugar. E todas as frases de Jesus em momentos inesperados são frases reais. Você já conheceu alguém que mata a gente? Sabe por que você conheceu? Porque você não conhece mais, porque ele já morreu. Porque geralmente quem vive de morte morre na próxima esquina. O cara é tão bravo, matou 10. Aí eu digo: mas rapaz, matou 10, mas infelizmente esse pessoal vive pouco. E Jesus disse: quem da espada fere, da espada será ferido. Olha aí, ó. Bota a tua espada no lugar. Se fosse na época de política, o bolsonarista estivesse aqui, eu dizia: olha, tá vendo? Jesus deixava Pedro botar a espada no lugar, mas só não queria que Pedro furasse ninguém. Não vou nem entrar nesse assunto, não vai dar errado. Tem petista no ambiente. Escuta só. Um dos maiores ensinamentos de Jesus para mim é esse. Primeiro, ninguém pode te fazer um mal se você não quiser. Olhe para o seu irmão e diga: você é intocável. Fulano fofocou de você. Para que você está preocupado? É mentira. Toca a tua vida, faz a obra. Se estão falando de você é porque lembraram que você existe. Quem pode aplaudir Jesus? Dá um glória a Deus, aquele glória pentecostal. Isso é uma verdade. Tem até o hino: deixe que fale, enquanto fala você louva o meu nome. Desse, né? Ó,
Duas atitudes de Jesus aqui mostra, primeiro, manter-se fiel nos princípios, independente das circunstâncias dele, porque tem gente que se mantém fiel dependendo da afronta. Ele se mantém fiel, a irmã pode dar um bale, mas se a irmã levantar o dedo, aí já passou do limite, então eu não vou ser mais fiel. Eu vou estar ao lado dela, eu vou suportar quando ela falar de mim, mas se ela falar na frente, eu quero que ela fale na frente. Bota um oi desse tamanho assim. Até quem queria falar não fala mais com medo da irmã. Mas se manter fiel, independente das circunstâncias, é coisa de crente que é intocável. Segundo e último lugar, veja como isso é lindo: manter-se coerente diante da traição. É a coisa que só tem suficiência para passar quem sabe quem é. José. Os irmãos de José juntaram. Olha, pai está morrendo, rapaz, pai está morrendo. E a gente vendeu José, e ele é governador. De fato ele não nos matou, porque pai está vivo, mas pai vai morrer, e ele vai descontar. Porque tem gente que passa anos, mas deixa a amargura guardada no coração. Passa anos, mas a vingança está no coração. Eu ainda vou pegar na fraqueza, eu ainda vou atrás, eu ainda vou lutar pelo que é meu. E isso vai amargurando, vai deixando você doente. E o tempo vai passando, e José lá, e os irmãos preocupados com José, e José lá pensando no céu. Aí teve um que teve uma ideia: olha, vai lá falar com José, pede para ele prometer a pai, e quando o pai morrer, aí a gente tem a palavra dele, senão ele não vai ter palavra. Aí correram para José. Aí José: diga o que você quer. Não, é porque a gente... Aí contou a história. José disse: vocês estão preocupados com o quê? Ah, vocês estão preocupados se pai morrer. Vocês não entenderam. Vocês são os meus irmãos. E irmãos aqui no hebraico quer dizer amigos leais. Olha para aí. José chamou os irmãos de amigos leais. Mas como amigos leais? Ele está dizendo assim, ó: ele é meu amigo, porque o mal que vocês queriam fazer para mim, Deus o tornou em bem. José quis dizer assim: vocês tentaram, mas não adianta. Deus o tornou em bem. Então eu fui abençoado por vocês. Quem se mantém coerente no momento se torna autossuficiente. É alguém que sabe quem ele é. Quantas vezes alguém chega para mim? Uma vez alguém chegou e disse: pastor, o senhor tem que voltar logo do sul, pastor. Faz 25 dias que o senhor está aí em Santa Catarina. O povo está falando do senhor na igreja, que o senhor abandonou a igreja. Está não, mas está. É um ou dois desavisados. Os que são minha ovelha sabem que eu vou voltar, porque os amos. Sabe, queridos, eu encerro dizendo algo aqui muito forte para vocês. Eu vou falar com vocês em pé. Fica em pé, por favor. Agora olha bem para mim, senão eu não vou falar. Quem gosta de torta aqui? Quem gosta de torta? Quem gosta? Ninguém falou, então eu ia dar torta, mas você não quer torta, não? Você já viu a cereja da torta? Cereja de matéria, aquela cerejinha da torta? Sim. Vou falar agora, é a cereja do bolo. Olha bem para cá, você não perder essa cereja. Presta atenção. A expressão de Jesus foi essa: amigo, você aqui. Amigo,
Você aqui. Jesus chamou Judas de amigo, porque Jesus entendia. É seu amigo aquele que se aproxima do seu propósito. Entendeu, pastor? Vai ter funcionário na sua empresa que ele vai te ensinar como você ser um patrão mais rigoroso. Ele vai vir para isso. Ele vai, de uma forma indireta, te ensinar a crescer no teu propósito. Você entendeu? Vai ter um paciente lá, Gustavo, que você vai dizer assim: mas rapaz, eu não pensei que essa bênção era assim. Mas é ele que vai te ensinar quais são os lugares mais fáceis para dar fuga. E ele vai te deixar mais qualificado para receber outros. Eu tive alguns pastores, e tive um entre eles que me ensinaram 1001 maneiras de como não ser pastor. Foi o que eu aprendi mais. Entenda isso. Coloque isso no seu coração. Isso é uma grande verdade. Quem nos trai não são os inimigos, são os amigos. Agora vamos para a cena na hora. Vamos agora tentar entender a mente de Jesus. Você não vai conseguir nunca. Olha só. Tem um hino que você estava ensaiando aqui. Vem cá cantar ele. Vem cá cantar ele. Aquele que você está ensaiando hoje aqui. Olha só para mim, vem cá. Quando Judas chegou para Jesus, que o beijou, e eles se apresentaram para prender Jesus, Jesus olhou para Judas e disse: você aqui, amigo. Quando Jesus diz assim: você aqui, amigo, Jesus está fazendo isso, o que normalmente nenhum ser humano faria. Porque um ser humano traído, ele tem duas opções. A primeira, ou ele tenta revedir, as janelas que se abrem é essa. E a segunda, ou ele tenta se esconder. Jesus nem revediu e nem se escondeu, irmão. Foi o que ele fez. Ele exaltou o cara. Ele chamou o cara de amigo. Assim, você aqui, amigo, ele está exaltando aquela pessoa. Há uma linha interpretativa que diz que, como se Jesus não soubesse que ele era o traidor. Jesus sabia que ele era o traidor. Então ele não pergunta, ele exclama. A exclamação de Jesus dizendo: você aqui, amigo, é como se fosse o último grito de misericórdia, dizendo assim: mas eu gostaria que não fosse você, ou eu gostaria que você se recuperasse. Ele se preocupa e ao mesmo tempo ele exalta. Por que ele exalta Judas? Por que ele chama Judas de amigo? Oh, eita, meu Deus do céu! Ele chama Judas de amigo porque ele é o único ser do mundo que é autêntico, poderoso, magnífico. Mas ele desce os degraus da simplicidade, da humildade, da humanidade, para olhar para alguém que era melhor que não tivesse nascido, e olhar nos olhos dessa pessoa e dizer assim: amigo, para ver o que aquela pessoa dizia para ele. É a única pessoa do mundo que exalta quem trai ele, com esperança de vê-lo alguém falar algo em sua própria defesa. Naquela hora, Jesus deixou claro algo muito forte. Ele deixou claro que ele não estava preocupado em ser traído. Ele estava preocupado em perder um amigo.
Você pode aplaudir a Jesus Cristo?